Olá, meus irmãos. Hoje teremos a nossa lição da Escola Dominical, onde falaremos sobre a justificação com base no capítulo 11 da nossa Confissão de Fé. Nesse capítulo, nós vamos encontrar a atuação da Trindade e o que se requer do homem. E também como o homem já convertido, crente, ele lida com o pecado e de que maneira o Senhor Deus atua na sua vida, sendo ele ainda pecador. Então, são essas basicamente as lições que nós aprenderemos hoje. E eu quero começar fazendo a leitura do artigo 1º, aqui do capítulo 11, que diz o seguinte: Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça à própria fé o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhe a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Esse artigo ele está falando da atuação de Deus Pai. E aí eu gostaria de também fazer um paralelo com as doutrinas da graça, porque há uma certa conexão aqui entre esses dois pontos. Na doutrina da graça nós temos a depravação total do homem e nós temos a eleição incondicional de Deus. Ou seja, Deus elegeu o seu povo incondicionalmente. Não havia nada neste povo, ou eles não tinham poder para fazer nada para adquirir a salvação. É aquilo que a Escritura a Sagrada diz. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, a justificação é o perdão de Deus dos nossos pecados. E esse perdão vem em Cristo Jesus. Então somos perdoados, somos libertos, porque todo ímpio ele é escravo do pecado, somos libertos por Deus pela obra vicária de Cristo Jesus. É muito importante nós termos isto em mente, porque não há nenhum mérito no ser humano. Todo o mérito é de Cristo Jesus. Também quando falamos da fé, porque somos salvos pela fé, quando falamos da nossa obediência, não é isto que atrai a salvação a nós. A fé, ela é dada por Deus. E a obediência, ela também é motivada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando nós somos alcançados pela graça, toda a obra é de Deus. Toda a obra se estabelece no Senhor. E o que Deus Pai faz? Ele nos perdoa porque nos elegeu antes da fundação do mundo. O segundo artigo do capítulo 11 da nossa Confissão de Fé vai falar sobre a fé. Ou seja, vai falar deste homem, deste ser humano, que é alcançado pela justificação de Deus. Então diz assim o artigo: a fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra, ou seja, atua, trabalha pelo amor. Aqui nós precisamos nos deter um pouquinho para entender o que o nosso símbolo de fé está dizendo acerca da fé que é acompanhada por operosidade, por obras. É claro que essas obras não salvam, não são obras que trazem a salvação.
A salvação é adquirida por nós, colocada por Deus, pela fé, por meio da graça do Senhor. O próprio Deus coloca esta fé em nós para que creiamos e assim experimentemos a conversão. Porém, esta fé, ela não é um fim em si mesmo, não é uma totalidade em si mesma. Porque essa fé, ela precisa ser manifesta por meio de atitudes. E aí, para isto, nós vamos recorrer a Tiago, no capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos entender um pouquinho esse texto que é tão deturpado. Porque as pessoas, quando veem aqui obras, elas trazem duas interpretações que são equivocadas. A primeira é que as obras, elas salvam também. A pessoa, ela é salva diretamente pelas obras. E outros querem colocar aqui, nessas obras, ou as boas obras, atos de caridade. Ou seja, você tem que ser caridoso com as pessoas. Você precisa manifestar a sua fé sendo caridoso. Não é isto. Nós vamos perceber que o que Tiago fala aqui é da operosidade da fé. Essa fé, ela se manifesta em atitudes. É por isso que João vai dizer que nós não podemos amar apenas de palavra, de língua, mas de fato e de verdade. Nós precisamos manifestar esta fé. Não há como você manifestar essa fé sem que ela faça com que você tenha atitudes. E são atitudes pela fé. E aí nós temos aqui 3 exemplos. Nós temos aqui o exemplo daquele irmão que está passando necessidade, como diz aqui no verso 15, se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Então aqui está falando de atos de misericórdia, está falando do amar ao próximo como a si mesmo. E nós precisamos, principalmente, prioritariamente, ajudar os irmãos na fé, aqueles que são necessitados. Não podemos agir por egoísmo, porque o egoísmo não é manifestação de amor e não é operosidade da fé. Mas temos que ter consciência de que o auxílio mútuo é sim manifestação da fé. Ora, como é que eu vou dizer para alguém, eu tenho lutado e buscado em Cristo cumprir a lei do Senhor? Aí o outro vai dizer, é? E qual é o resumo da lei do Senhor? Aí eu diria, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E Paulo, inclusive, diz que toda a lei se resume em amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu não amo ao próximo, como amo a Deus? Então, sim, aqui fala da mutualidade. E esta fé operosa, ela me leva a isto. Mas há também aqui uma outra prática. No verso 21 diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja que aqui não está falando de atos de misericórdia, de auxílio mútuo. Aqui está falando de obediência. Então, esta fé, ela tem que operar em nós, manifestando obediência à palavra de Deus. Estão entendendo? Então, a fé, ela me leva a amar ao próximo e a me preocupar com ele, a me envolver com ele. Essa fé, ela também faz com que eu obedeça a Deus até as consequências mais drásticas da vida. É obediência absoluta. E obedecer, isso gera uma prática, isso gera um trabalho da minha parte. Então eu estou mostrando que a fé que eu tenho em Deus faz com que eu o obedeça a sua lei, tenha obediência no Senhor. E o terceiro exemplo que nós encontramos aqui é no verso 25. Tiago diz assim: de igual modo não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Aqui está falando que essa fé, além de ajudar mutuamente os irmãos, além de fazer com que eu obedeça a Deus até as últimas consequências, ela também diz que eu devo atuar em benefício da Igreja de Cristo. Essa fé, ela atua. Então, eu vou sempre ter o cuidado de, nas minhas atitudes, privilegiar e exaltar a Cristo e a sua igreja. Perceberam? A fé é isso. A fé, eu sou crente, não é? Eu sou justificado pela fé. E essa fé, ela se manifesta com atitude. Por exemplo, a atitude que eu tenho de responder positivamente ao chamado de Deus na conversão. Isso é um gesto. Isso é uma atitude. Eu não sou salvo por essa atitude. Essa atitude, ela demonstra a fé que eu possuo, porque uma pessoa pode dizer assim, você prega o evangelho para ela, para o ímpio, ela diz assim, eu creio em tudo isso. Aí você diz assim, então você não gostaria de entregar sua vida totalmente a Cristo? Ele, não é preciso, não é preciso. Eu acredito, eu creio, é o bastante. Viram? Não é o bastante. Há que se ter uma atitude. É neste sentido que Tiago ele vai fazer aqui uma ironia. Ele vai dizer no verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Sim, os demônios creem em Deus. Mas as atitudes dos demônios afrontam completamente a Cristo e ao nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Perceberam? É por isso que você vai ver muita gente aí no mundo que acredita em Deus, que fala em Jesus, que se diz até cristão, mas que não são convertidos. Eles ainda não foram alcançados pela graça do Senhor. Porque, de fato, esta fé, ela é operosa. Ela se manifesta por meio de gestos, atitudes. Seja para com o meu irmão, seja para com o nosso Deus, seja para com a sua igreja, o seu povo. Dito isto, vamos agora para o nosso terceiro artigo. Ele diz assim: Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena.
Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e a satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas, livremente, e não por qualquer coisa neles existente, a justificação é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Aqui está falando de Cristo. Falou lá de Deus Pai, o artigo 1º. No segundo, mostra a natureza e a característica dessa fé. E agora ele está falando da atuação do Filho. Sim, o Filho morreu em nosso lugar. Ele foi a propiciação. Ele se entregou livremente. E veja que, mais uma vez, os nossos símbolos de fé enfatizam que nós não fizemos nada, não há obra humana, não há nada no ser humano que faça com que essa salvação seja atraída até nós. Não, é uma iniciativa ativa de Cristo em morrer em nosso lugar, padecer em nosso lugar e nele termos a justificação. Porque quando Deus olha para nós, nós que somos convertidos, ele vê a seu Filho, Cristo. E aí percebemos esse grande valor que temos no nosso interior. É a presença do Espírito Santo em nós. O crente é aquele que possui a presença de Deus. Eu vou dar um exemplo. Há uma música que diz: renova-me, Senhor, já não quero ser igual. Porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado. Não, essa música está equivocada. Não é tudo na vida do crente, porque o Espírito Santo está lá, a presença de Cristo se faz no seu interior, então nós podemos cantar porque muito do que há, porque algo do que há dentro de mim, que é o pecado, precisa ser tratado. Mas o crente, ele possui a presença de Cristo, porque é em Cristo que o eleito adquire salvação. E qual é a manifestação do Espírito Santo na justificação? Vejamos. Artigo 4º. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para a justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplica de fato os méritos de Cristo. Então está claro aqui, né? Como diz aqui o nosso símbolo de fé. Deus elegeu, ele decretou justificar, Cristo veio morrer pelos eleitos, mas esses eleitos, eles só vão experimentar a conversão no momento em que o Espírito Santo realizar a santa vocação. Ou seja, quando o Espírito Santo atuar no coração deste pecador para que ele entenda a mensagem e responda positivamente ao chamado de Deus. E aí, em seguida, a nossa confissão de fé vai mostrar, nesse ambiente de justificação, o pecado, porque o crente peca, não é verdade? Nós ainda somos pecadores. Há uma diferença. Nós não estamos mais nos nossos pecados, portanto não somos mais escravos do pecado, somos escravos de Cristo, mas ainda pecamos. Temos enfatizado muito essa diferença. O que significa? O ímpio, ele sempre vai afrontar a Cristo e ele sempre vai levar o Senhor à ira. Ele é incapaz, diante de Deus, mediante sua santa lei, ele é incapaz de fazer o bem para o Senhor Deus. Mas o crente não. Ele é capaz de fazer o bem e essa capacidade não vem dele, vem do Espírito Santo em nós. Lembre-se de Gálatas quando fala sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Ali o texto é bem claro. Temos uma luta entre a nossa velha natureza e agora a presença do Espírito Santo em nós. Mas nós pecamos, como nós percebemos aqui no artigo 5, que diz: Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca possam decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão
e renovem a sua fé e o seu arrependimento. É como diz João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando o crente peca, ele, como diz aqui o nosso símbolo de fé, fica privado da luz do rosto de Deus. Mas aí então ele se arrepende, confessa e a comunhão retorna. E agora temos o nosso último artigo, que é o 6º, que vai falar da salvação no Velho Testamento. Diz assim: a justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos esses aspectos, a mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. O nosso símbolo de fé não está dizendo que a igreja é um parênteses formada pelos justificados, começou lá em Pentecostes. Não, ela sempre existiu. E a justificação no Velho Testamento é a mesmíssima do Novo Testamento. O que havia de diferente é que, como Cristo ainda não havia chegado a essa terra, então eles utilizavam cerimônias que apontavam para Cristo. Então, não há formas diferentes de salvação, como querem crer os nossos irmãos dispensacionalistas. Não, há uma só forma de salvação. Nós vimos lá em Tiago, Abraão foi salvo pelo quê? Salvo pela fé. Ele creu e isso fez com que tivesse sobre si a justificação graciosa e amorosa de Deus sobre ele. Esse então, meus queridos, é o tema do nosso domingo. A justificação é um tema tranquilo, não é? Não é difícil. Ele apenas nos faz lembrar de alguns valores poderosíssimos da palavra de Deus. E eu gostaria só de fazer uma observação. Vocês estão vendo aí atrás a nossa igreja. Eu fiz de propósito, porque, irmãos, a saudade é muito grande. Nesse momento em que vivemos essa pandemia do novo coronavírus, neste ano de 2020, e estamos afastados uns dos outros, propositalmente o pastor colocou a imagem do lugar onde nós nos reunimos para cultuar, para celebrar e para manifestar mais efetivamente a nossa comunhão. Que saudade! Mas um dia voltaremos, pela graça do Senhor. Que Deus nos abençoe.